Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos continuar o nosso estudo no Evangelho de Marcos, capítulo 2, hoje a partir do verso 13 até o verso 17. Acompanhe comigo então a leitura da bendita palavra de Deus. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: "Segue-me." E ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa, na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: "Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores?" Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: "Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores." Nós temos aqui nesta passagem o chamado de Levi, que é Mateus, o evangelista, não é? O autor do primeiro livro do Novo Testamento, que nós já estudamos. E ato contínuo nós temos o relato de quando o próprio Mateus fez um banquete para acolher Jesus e chamou todos os seus amigos. O texto então, a partir do verso 13, diz que Jesus saiu de onde ele estava, da sua casa ali, ou da casa onde ele estava hospedado, foi para junto do mar, aqui o mar da Galileia certamente, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele continuava a ensiná-los, lembrando que esse era o propósito principal de Jesus, ensinar e pregar. O texto no verso 14 então chama-nos a atenção para o fato de que Jesus viu Levi. Levi era judeu, filho de Alfeu, e aqui ele é descrito como sentado na coletoria. Alguns outros textos trazem, e aqui mais na frente nós vemos que esse é o caso, trazem a qualificação a mais de Levi ou de Mateus, dizendo que ele era o publicano. O publicano era alguém que era responsável pela cobrança de impostos. Mateus era cobrador de imposto. Talvez para nós hoje isso fosse mais uma profissão, né, como tantas que nós conhecemos. Alguém, por exemplo, no nosso tempo, que trabalha na Receita Federal, por exemplo. Mas naquele tempo, Levi, que era judeu, não era bem visto, não era bem quisto por boa parte do povo, porque era conhecido e notório o fato de que os coletores de impostos eram corruptos. Naquele tempo, inclusive, e talvez esse fosse o caso de Levi, ele era apenas um daqueles que coletavam o imposto, não é? Nós temos, por exemplo, em Lucas a história de Zaqueu, era outro que coletava imposto, mas o fato é que a fama desses coletores de impostos é que eles cobravam a mais do povo, e muitos extorquiam o povo, cobrando o máximo permitido, e isso fazia com que eles não fossem bem vistos e bem quistos pelo povo, porque extorquiam. Isso porque aqueles que estavam acima deles faziam a mesma coisa. Aqueles que estavam acima deles cobravam deles o imposto de uma tal maneira que, se eles não cobrassem a mais, não poderiam ter algum tipo de lucro. Mas, além disso, muitos deles cobravam muito mais e tinham um lucro muito maior, de tal maneira que eles eram abastados, muitos deles ricos, como nós vemos, por exemplo, na história de Zaqueu, registrada por Lucas. Mas aqui algo extraordinário acontece.
Jesus ia passando, viu Levi sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E o texto simplesmente diz: ele se levantou e o seguiu. Não importava o quanto Levi fazia ali de dinheiro, o quanto ele tinha, qual era o seu lucro, as suas vantagens, e certamente eram muitas, mas ele deixou tudo e abandonou. O nosso autor, que eu estou consultando para esse livro de Marcos, até nota uma coisa interessante. Os primeiros discípulos eram pescadores e talvez eles não tivessem perdido tanto assim ao abandonar suas redes e seguirem a Jesus. Mas aqui Levi deixou tudo. Levi deixou o seu emprego ali com o governo, deixou toda a sua renda, toda a possibilidade de ganhar um bom dinheiro e simplesmente deixou tudo e foi e seguiu a Jesus. Que exemplo para nós de alguém que deixou tudo para trás para seguir a Jesus. E ele o fez de coração aberto, e ele o fez porque certamente aceitou, ouviu a mensagem de Jesus e aceitou quem Jesus era, porque logo em seguida Levi honra o Senhor Jesus, oferecendo-lhe um banquete em sua casa. Verso 15 então diz: achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Não só Levi ofereceu um banquete, mas ele chamou seus amigos, outros publicanos, outros coletores de impostos ou pessoas que trabalhavam para o império, que eram certamente odiados, eram certamente mal vistos pelos outros judeus, mas aqui, por causa da atitude de Jesus e também por causa da atitude do próprio Levi, que acolheu o chamado de Jesus, eles o estavam seguindo. Eles viam Jesus não como uma ameaça, eles viam em Jesus não alguém que os odiava, mas alguém que os acolheu, alguém que desejava estar com eles e também alguém com eles, alguém que com eles aqui eles desejavam estar, ou seja, eles também queriam estar com Jesus. Porque estes eram em grande número e também os seguiam, o texto diz. Eles estavam ouvindo, estavam seguindo, e aqui se aproximam um pouco mais de Jesus para ouvir mais o que ele estava dizendo. Eles se aproximam talvez para ouvir mais e conhecer mais de Jesus e do seu ensino. Mas logo a gente vê a atitude dos escribas. Verso 16 diz assim: mas os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Para os escribas, um pecador, aqui para eles, seria primariamente alguém que não seguia os rigores da lei como eles o seguiam. Então até mesmo os judeus, sendo da linhagem judaica, mas que não seguissem as tradições que os escribas impunham, eram considerados pecadores. Além deles, estavam ali também vários publicanos, ou seja, pessoas que muito provavelmente, melhor dizendo, judeus, mas que eram leais a Roma e por isso eram odiados naquele tempo, porque eram aqueles que reforçavam o governo do império, não eram bem vistos pelo povo e certamente não pelos escribas. E Jesus então é questionado e colocado como se fosse no montão dessas pessoas, talvez fazendo jus àquela expressão que a gente conhece muito bem, farinha do mesmo saco. Jesus é colocado na mesma categoria deles e simplesmente eles dizem: por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Ou seja, porque ele se mistura com eles. Jesus já era visto como mestre, como alguém que tinha vários discípulos, e ele deveria se postar de maneira diferente. Era isso que certamente os escribas esperavam dele, se é que Jesus tivesse alguma expectativa de que os escribas crescem nele. Mas Jesus não se importava com isso. Jesus nunca se importou com isso.
Jesus nunca se importou com atenção exagerada, nunca se importou com posição, certamente não se importava com qualquer outra coisa senão o cumprimento da sua missão, fazer aquilo que ele devia fazer. E é exatamente sobre isso que Jesus fala, é para isso que Jesus aponta em resposta ao questionamento deles. Então vemos no verso 17: tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Jesus aponta para a sua missão. Isso era o mais importante. A sua missão era chamar pecadores, era chamar doentes, porque os médicos cuidavam dos doentes. Quem não estava doente não precisava de médico. Mas, como é mais aparente nas outras passagens e talvez um pouco menos aparente aqui, é preciso destacar uma outra questão importante. Jesus, na verdade, estava sendo um pouco irônico aqui, porque quem é que se considerava justo naquele tempo? Quem eram os que se consideravam justos e acima dos outros? Os fariseus. Quem eram os que aparentemente estavam saudáveis? Os fariseus. Mas Jesus, de uma forma irônica, diz: eu não vim chamar os justos. Ou seja, Jesus estava dizendo com isso: eu não vim chamar vocês, porque vocês se acham justos. Vocês se acham melhores que os outros. Vocês se acham bons. Vocês acham que não há nenhum problema com vocês. E por isso eu não vim chamá-los. Mas eu vim chamar, sim, aqueles doentes, aqueles que são pecadores, aqueles que precisam de verdade de mim e que reconhecem que precisam de mim. Esse era o grande problema dos fariseus, dos escribas. Iguais a todo mundo, certamente eles eram pecadores. Todos ali precisavam de Jesus, na verdade. Mas a grande questão é que os publicanos, aqui levados por seu amigo Levi, reconhecem a necessidade de estar perto de Jesus. O seguem, talvez porque já vissem nele algo de extraordinário e quisessem aprender mais com ele. Mas os escribas, com o coração duro, não reconhecendo o seu próprio pecado, se consideravam superiores ao próprio Jesus, talvez, mas certamente superiores àqueles que estavam ao redor de Jesus, e contam Jesus com eles. Ele se mistura, é mais um deles, e por isso não dão crédito àquilo que Jesus ensina. Por isso Jesus logo aponta para a realidade do coração daqueles escribas. Não vim chamar justos, ou seja, não vim chamar aqueles que se acham justos, e sim pecadores. Nós vemos que os embates com esses escribas aqui não termina por aqui. No nosso próximo encontro, nós vamos continuar a ver outro embate acerca de outra questão. Mas até lá, então, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.